Tris foi atingida e Flio prometeu que a Ria iria pagar pelo que acabou de fazer. Logo em seguida, Flio utilizou uma magia que ele nunca tinha utilizado antes. Essa nova habilidade consegue retroceder o tempo. Graças a ela, Flio voltou alguns segundos e todo o dano causado a Aris foi completamente desfeito. Ele, entretanto, não percebeu isso e nem a Ria entendia como um simples humano tinha tanto poder. Abruptamente, ela foi acertada por um golpe do Flio. Ela fica mais uma vez em choque, pois um ser humano não pode acertar alguém como ela, que domina toda a magia do mundo. Mas o Flio não tá nem aí pra isso. Além de continuar a atingindo, ele também a manda ficar calada. Ria tenta utilizar magia das trevas, mas não surte o menor efeito no Flio, ele anula tudo. Assim que a Ria o analisa, ela descobre algo inacreditável. Flio tem habilidades infinitas. Flio continua descendo o cacete nela, e Ria também percebe que não adianta usar nenhuma habilidade defensiva. Flio é simplesmente imparável. Depois disso, vemos que Aris acordou. Ela não está com nenhum arranhão, e Balirosa explica que é porque o Flio utilizou magia do tempo. Tris vê que o Flio está descendo o cacete na Ria, e fica animada, pois ele está utilizando toda a sua força para defendê-la, até que ela se lembra que ele disse para ela uma vez que nunca iria eliminar ninguém, pois ele não gosta de lutar. Tris então fica triste, pois percebe que o Flio só está fazendo aquilo por causa dela. O próprio Flio estava prestes a eliminar a Ria, que pedia por perdão, mas ele não iria perdoá-la, pois ela eliminou a Aris. Do nada, a própria Aris abraça o Flio por trás. Ela diz que está feliz por ter visto que ele demonstrou raiva por causa dela, mas não pode deixar ele eliminar alguém, pois ela não conseguiria viver com esse fato. Ele não pode deixar sua bondade ser perdida. Flio então fica extremamente feliz ao ver que Aris está bem. Os dois se abraçam emocionadamente. Ao mesmo tempo, a princesa do reino estava se teleportando com alguns magos para procurar pelo Flio. A magia deles infelizmente acabou e não poderão acompanhá-la até a próxima cidade. Ela terá que ir de a pé. E simplesmente do nada, todas as coleiras deles começam a se destruir. A princesa então percebe que o desejo não foi realizado. Enquanto isso, lá na capital do reino, o herói falso ainda estava se escondendo e os guardas batiam à sua porta querendo prendê-lo. Se ele for pego, será executado junto de sua serva. E de repente, de dentro do buraco de onde saiu a Jin Ria, sai uma sombra escura, dizendo que encontrou um sacrifício perfeito ali. Essa sombra então toma o corpo da serva do herói falso e logo em seguida muda suas roupas. A entidade então agradece ao herói falso por ter libertado a Jin Ria, pois ela estava em seu caminho. Essa entidade se chama Damalinas, a grande maga da meia-noite. A primeira coisa que ela faz é transformar o herói falso em um gigantesco monstro. Depois disso, ela vai utilizá-lo para trazer o julgamento divino sobre todos os nobres que foram tolos e a selaram no passado. Assim que sai daquele lugar, ela percebe que a princesa acabou de utilizar um selo de teletransporte e vai atrás dela, pois ninguém pode escapar. Enquanto isso, Flio curava a Ria. Ele só fez isso porque tudo estava bem com Aris. Ele então quer levá-la de volta até o castelo para ser selada. Ele descobriu tudo o que aconteceu, pois com algumas magias novas que adquiriu, ele conseguiu ler os pensamentos dela. Ria fica em choque, pois o Flio agora pode usar magias que só ela podia usar. Flio então diz que se ela for levada de volta ao castelo, alguém pode utilizá-la para fazer mais desejos e colocar muitas vidas em risco. Por causa disso, ele precisa de outra opção, e a própria Aris tem uma ideia. Ela transforma a Ria em uma das servas do Flio. Vemos que o próprio Flio não quer muito fazer isso, mas a Aris consegue convencê-lo, dizendo que na casa deles, a Ria estará sob controle. Ao perceber que nem mesmo a Aris está irritada com a Ria, Flio decide aceitar e convida a Ria para fazer parte de sua casa. Ela, entretanto, terá que prometer que não irá mais tirar a vida de ninguém. Ainda em choque, Ria aceita. Ela diz que o Ser Supremo, que consegue tornar toda a magia a parte de seu próprio corpo, deve alcançar tudo que deseja, e ela quer estar ao lado dele para ver o que ele irá fazer. Flio pede desculpas por ter enchido ela de cacete, mas a Ria diz que não tem problema. Flio não sabe, mas só de lembrar daquele momento do rosto que ele fez, ela fica toda cheia de emoções. Depois que tudo já está acertado, Flio quer utilizar a magia de manipulação do tempo para consertar tudo que foi destruído ali na cidade, mas Ria pede para que ele não faça isso, nem agora e nem nunca mais. Ela diz que algumas discrepâncias dentro desse tipo de magia podem facilmente levar a acidentes imprevistos, e diz que contanto que seja ela que use esse tipo de magia, ela pode restringir o alcance e evitar problemas. Ou seja, essa não é uma magia que humanos devam usar. Flio então pergunta como ele conseguiu utilizar essa magia para salvar a
Aris. E a Ria então explica que é porque ele é um ser supremo com habilidades infinitas. E nesse momento todos ficam em choque, eles ainda não sabiam disso. Flio já tinha visto o símbolo de infinito em suas habilidades, mas não entendeu o que significava. Ria então explica que com habilidades infinitas, Flio pode utilizar um tipo de magia que se chama Epifania, e esse tipo de magia só pode ser utilizada por aqueles que conquistaram o título de Transcendente. Ria então continua explicando, dizendo que essa Epifania permite que o Flio aprenda todas as magias associadas a qualquer magia que seja utilizada contra ele. Flio então entende toda a explicação e diz que vai utilizar uma magia de concertos comum para consertar a cidade. Todos então voltam para casa e apresentam a Ria para as outras garotas. A própria Ria dizia que iria ficar naquela casa e seria a serva do ser supremo, o Flio. Só que todas as jovens estão com medo dela, afinal ela é uma Djinn. À noite, Flio começou a se perguntar o que ele deve fazer com o seu poder gigantesco que ele nem sabia que tinha. O jovem então foi dormir com a Riz e depois de um dia tão emocionante, Riz queria saber se o Flio iria utilizar todo esse poder dele para voltar para o mundo original dele. Mas o Flio diz que nunca faria isso. Ele nunca abandonaria sua esposa. Agora, ele quer tratar o casamento deles, que antes era apenas de fachada, como um casamento real. Flio não imagina mais como seria viver sem Aris. Ela fica muito feliz com isso, mas antes que eles possam continuar as coisas, percebem que a Ria estava observando tudo e tem que parar. Ela viu e ouviu tudo que eles disseram, e segundo ela, tem que testemunhar tudo o que o Ser Supremo faz. Riz ficou em choque e começou a gritar: ninguém está entendendo nada. Depois disso, vemos que a princesa ainda estava procurando pelo Flio. Ele estava em casa, comendo o café da manhã delicioso que a Riz fez para todo mundo. Ela, entretanto, teve a ajuda da Ria, que não cozinhou, mas utilizou seus poderes para tomar conta de todos os afazeres da casa. Todas as jovens que estão morando ali entram em choque, pois com a Ria, elas não têm mais nenhuma utilidade dentro da casa e não sabem mais o que fazer. Na cena seguinte, vemos que elas começam a se esforçar para poder trabalhar bastante e não serem inúteis ali na casa. Uma delas está dando duro na plantação, enquanto a outra estava cuidando dos cavalos. Ela achou que conseguiria utilizar carroças para fazer algum dinheiro, mas cuidar apenas dos cavalos já está dando trabalho demais e ela terá que inventar outra coisa. Enquanto isso, uma das outras jovens dizia que não conseguiu seguir o caminho de seu irmão e de seu pai, que terminaram os estudos e viraram magos do castelo. Só que mesmo assim, ela está muito feliz, pois no tempo que tem passado com o Flio, ele tem ensinado muitas magias para ela. Do nada, as jovens começam a gritar. Acontece que uma fera mágica que parece um cavalo está destruindo a plantação. A jovem consegue utilizar magia para proteger as outras e a Balirosa diz que isso é tudo culpa dela. Ela encontrou essa besta mágica no caminho e não a eliminou, pois teve pena. Agora não vai ter outro jeito. Ela então saca sua espada, mas antes de poder fazer alguma coisa, a jovem dos cavalos tem uma ideia. Ela utiliza um ancinho e uma corda para montar naquele cavalo besta e consegue domá-lo. Juntas então as jovens têm uma ideia: comprar as terras ao redor das terras do Flio para poder cultivar mais legumes e também criar bestas mágicas para assim poder ganhar mais dinheiro. Elas então vão perguntar para o Flio se ele dá permissão para elas comprarem essas terras. Só que nesse momento o próprio Flio estava com Aris na cidade. Ele foi fazer mais de seus negócios, vendendo alguns itens que criou para aquele mesmo mercador. O homem aproveitou até para vender algumas pedras mágicas para o Flio. Ele disse que elas são extremamente raras e muito caras. Enquanto Riz estava do lado de fora esperando, ela percebeu que o céu simplesmente ficou nublado do nada. A princesa também estava ali perto. Acontece que a maga da meia-noite apareceu para destruí-la. Assim que Flio saiu da loja, ele viu o que estava acontecendo e foi com Aris ajudar as pessoas. A maga da meia-noite, com facilidade, derrotou todos os guardas da princesa. E vemos que Ria logo chegou. Ela sentiu que algo de errado não estava certo e veio tentar proteger o Ser Supremo, o próprio Flio. Ria então conta que aquele monstro na verdade é humano e se transformou naquela criatura por causa da magia de uma bruxa. Aquela é Damalinas, a maga da meia-noite. Muitos e muitos e muitos anos atrás, ela reinava naquele reino como a maga mais poderosa de todas. Entretanto, ela acabou mexendo com magia negra e foi possuída pelo mal. Depois de um tempo, a maga foi derrotada pelo herói daquela época. Só que mesmo depois que seu corpo foi destruído, sua alma continuou e ela foi selada no mesmo pedestal onde estava a Ria. Parece que na hora que o herói quebrou o selo da Ria, ele também quebrou o selo da maga da meia-noite. Tudo isso é culpa dele. Ria então se oferece para eliminar essa ameaça e Flio permite
permite que ela faça isso. Ao mesmo tempo, ele e Aris irão evacuar as pessoas da cidade. A Maga da Meia-Noite estava pronta para destruir a princesa, mas antes que pudesse atingi-la, Ria apareceu para defendê-la. A Maga da Meia-Noite então tenta utilizar sua magia contra ela, mas não funciona. Mesmo assim, ela tenta utilizar o monstro feito do herói falso para atingir a Jean com força bruta, mas mesmo assim também não funciona, nem mesmo utilizando magia negra ao mesmo tempo. Mesmo assim, a maga não desiste e transforma aquele monstro numa criatura ainda maior. Mas enquanto o monstro andava para destruir a cidade, a magia foi simplesmente anulada e o monstro começou a encolher. Foi o próprio Flio que fez isso. Quando ele viu a criatura, utilizou a magia de desfazer e acabou com o problema instantaneamente. Para terminar o serviço, Ria remove o espírito da Maga da Meia-Noite de dentro do corpo da serva do herói falso. Ela então engole aquela alma e ela irá passar o resto da eternidade dentro do corpo da Ria. Depois disso, a princesa aparece. Ela finalmente encontrou o Flio e depois de se apresentar, agradece por tudo que ele fez pelo reino e também pede desculpas por ele não ter sido reconhecido como verdadeiro herói. Ela então conta que o herói que eles escolheram já foi demitido, pois ele era apenas um sem vergonha. E também diz que está naquela cidade procurando pelo Flio e implora para ele acompanhá-la de volta até o castelo para se tornar o herói verdadeiro. Mas não importa o que ela diga, Flio não vai aceitar esse convite. Esse trabalho é grande demais para ele e agora ele tem uma esposa e uma vida que deseja muito mais do que ser um herói. Flio então volta para casa e nesse momento as jovens explicam para ele que querem aumentar o tamanho do terreno para poder produzir mais e ganhar dinheiro, para assim justificar a presença delas na casa. Flio aceita, mas diz que ele mesmo irá pagar pelas terras, afinal elas não têm dinheiro para isso. Depois que elas estiverem produzindo alguma coisa, pagarão para ele um aluguel de 30% de tudo que elas ganharem. Todo mundo ficou feliz com isso. Todas elas começam a trabalhar imediatamente e Flio pede para aquela jovem que vai fazer as plantações aceitar a ajuda da Ria, pois ela pode utilizar sua magia para melhorar ainda mais os produtos. A jovem não quer aceitar a primeiro momento, mas aí aquela outra jovem que estava aprendendo magia com o Flio aparece. Acontece que por causa de tudo que ela aprendeu com o Flio, ela conseguiu uma posição de professora de magia na cidade e gostaria muito de ver o que a Ria iria fazer com as plantações. Graças a isso, a outra jovem aceitou a ajuda da Jean e elas começaram a trabalhar em uma parte da plantação. Depois disso tudo, Flio revelou que comprou aquela pedra preciosa do mercador para fazer um anel de casamento para ele e para Aris. Agora está tudo oficializado. Enquanto isso, no castelo, o herói falso e sua serva estavam em choque, pois eles estão prestes a ser executados. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo!